Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos. A proposta hoje é falarmos sobre responsabilidade, de utilizarmos um versículo do livro de Lucas, do Novo Testamento, pegando uma frase de Jesus Cristo, que depois, posteriormente, foi mais desenvolvida em um livro psicografado pelo Chico Xavier. O Emmanuel desenvolveu mais essa mensagem, que nos faz refletir, trazendo mais clareza, mais discernimento sobre a responsabilidade em si. E de uma forma geral, talvez a responsabilidade podemos chamar de valor, é um valor que talvez nós não o assumimos de forma espontaneamente. Talvez a vida nos mostra esse caminho. Olha, agora você precisa assumir essa responsabilidade, neste momento, neste tempo. Quantos de nós talvez não fomos pais ou mães em um momento que não estávamos exatamente esperando, mas a vida foi nos dizer, é o seu papel agora. Em nossas profissões, quantas vezes não gostaríamos de assumir ou não, pelo menos naquele momento, assumir determinadas responsabilidades. Muitos, inclusive, às vezes querem o posto, o poder, aquela atmosfera que um cargo em si traz, mas não a responsabilidade em si. Então, de certa forma, a responsabilidade ela não vem sempre de uma forma espontânea. Eu mesmo posso dizer para vocês que, ao longo da minha vida, muitos fatos aconteceram de eu ter que assumir responsabilidades quase como um empurrão. A vida me jogando a assumir aquela responsabilidade. Inclusive esse papel de estar aqui hoje, assumindo à frente de uma sala, falando para algumas pessoas, que é algo que eu não tinha programado para a minha vida, mas que aconteceu. No geral, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Poderíamos estar em casa lendo coisas diversificadas sobre temas que também nos são caros, e poderíamos estar assistindo televisão, conversando com amigos, muitas coisas boas também, mas aqui estamos. E pensando nos apóstolos que Cristo acabou escolhendo, esses apóstolos também escolheram seguir Cristo. Alguns ali eram pescadores, estavam ali na sua zona de conforto, Cristo foi lá, foi buscar. Outro era coletor de impostos, Cristo também foi lá e buscou. Outros, como Maria Madalena, que também era uma grande seguidora de Cristo, podemos chamar como uma apóstola também, estava com a vida ali sem saber, com a vida dela, ela meio sem saber por qual caminho seguir, e Cristo foi lá buscá-la e fazer que ela repensasse nesses momentos de se assumir responsabilidade e assumir determinadas posturas diante da vida. E o Mauri Rodrigues da Cruz, que é o médium que nos trazia as mensagens de irmão Leocádio Zé Correia, irmã Marinda Fidelis, irmão Antônio Grimm, ele nos traz essa frase forte de que quando nós não temos a consciência da responsabilidade, do dever, não podemos fazer espiritismo. Quando nós não temos consciência do dever, da responsabilidade, que é esse dever de ir para um trabalho de passe, de estar em uma reunião mediúnica todas as quintas-feiras aqui, fazendo exercício mediúnico, nós não seríamos capazes de fazer espiritismo. Porque o espiritismo, ele vai ser o que nós conseguirmos fazer dele. Se nós fizermos uma leitura precária, um entendimento precário, a prática da doutrina, que é o espiritismo, vai ser uma prática precária.
Da mesma forma, aqueles que seguem outras vertentes religiosas. Se a leitura da Bíblia, a interpretação que eles fazem ali, seja do Antigo ou do Novo Testamento, eles não conseguirem contextualizar para uma linguagem mais contemporânea, para o momento e o espaço em que vivem, estarão fazendo talvez ali um trabalho um pouco precário. No livro de Lucas, ele relatando uma passagem, ele diz que Jesus chegou naquele momento e disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ver o que é um arado. O arado é um instrumento que ele já vem desde antes de Cristo e ele existe até hoje, na nossa geração. O arado, eu vivi um tempo na zona rural, meu pai e a minha família eram uma família de lavradores. Normalmente ia um animal à frente puxando, porque o arado é um equipamento pesado, às vezes 2 bois, às vezes um cavalo ou um burro. E normalmente alguém na frente guiando aquele cavalo. Eu, inclusive, já fiz esse papel. E alguém com um pouco mais de força atrás, conduzindo aquele arado para que ele fosse no caminho certo, na direção certa, de fazer aquela terra revirar, de forma que ela ficasse mais preparada para receber a chuva, para receber adubo, para receber as sementes, para que essas sementes crescessem. Mas que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Por que olhar para trás? Aquele que estava atrás, segurando o arado atrás do animal, qualquer momento que ele se dispersasse para trás ou para os lados, se ele não tivesse muito concentrado, ele não faria o serviço bem feito, da forma que deveria ser. Essas pessoas que não estivessem focadas em conduzir aquele arado, elas não estariam aptas ao reino de Deus ou fazer aquele serviço de cultivar a terra, de preparar a terra de uma forma adequada. Mas Jesus estava falando isso para os apóstolos. Se vocês não estiverem focados na responsabilidade que o trabalho de me seguir exige, vocês não estão aptos, pelo menos neste momento, de desenvolver este trabalho, que é divulgar as minhas mensagens. O próprio apóstolo Paulo, que não conheceu Cristo enquanto Cristo era encarnado, mas quando depois de desencarnado Cristo se manifestou a ele, e o Paulo assustado, como eu vou te seguir e divulgar suas mensagens se hoje eu sou perseguidor daqueles que declaram apoio a ti? E Cristo falou para ele: você vai ter condições de fazer isso. Mas o Paulo ficou, segundo o Emmanuel, em outro livro psicografado por meio de Chico Xavier, Paulo passou 3 anos no deserto se preparando para se sentir apto a seguir as mensagens de Cristo. E o Emmanuel, esclarecendo um pouco mais essa mensagem de Lucas, ele diz que o arado é um aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que ela produza. Constrói o berço das sementeiras. Com a passagem do arado, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Outra questão muito interessante que o Emmanuel traz aqui, embora essa mensagem seja por volta de 1950, alguma coisa, quase 1960, ele diz que o arado é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Hoje ainda se utiliza o arado, na agricultura mais mecanizada, vemos ali
arado quase na forma de trator, com um motor, não se precisa mais de um animal estar puxando, mas tem um trator ali fazendo o manejo adequado da terra para que ela se produza, mas o Emmanuel chama a atenção também desse trabalho colaborativo do homem e da máquina. A máquina nunca vai fazer nada sozinha. A inteligência humana precisará sempre estar ali. A inteligência humana é que vai fazer o efetivo trabalho de inteligência. Ainda que a gente chame alguns trabalhos de inteligência artificial está fazendo, mas existe ali uma inteligência humana que começou e continua alimentando aquela tecnologia para que ela funcione adequadamente. Esse trabalho provoca suor, cuidado e, sobretudo, fere a terra para que ela produza. Quantas vezes na nossa vida nós não passamos por momentos de extrema dor para que possamos ali aprender e que possamos produzir o que nós temos potencial para produzir. O nosso potencial, ele não se desenvolve espontaneamente. Me lembro que no dia da inauguração dessa casa espírita, tem uma placa lá no fundo, não havia sido me dito que eu leria uma placa. E houve aquela cerimônia, depois foi uma turma ali quase na entrada, e alguém falou assim, leia essa mensagem. Eu fiquei mudo, eu não sabia o que fazer. Não estava programado para que eu fizesse aquilo naquele momento. E aí, de repente, eu ouvi uma voz, leia, meu filho. Era o professor Mauri, falando, leia, meu filho. Eu sabia ler, mas na minha cabeça era uma responsabilidade enorme ler o que estava ali. E não foi algo espontâneo, foi necessário que alguém me desse um empurrão. E o Emmanuel continua dizendo, é necessário que o discípulo sincero tome lições com Jesus, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra e a si mesmo. O arado é um instrumento que ele tem uma parte ali que é para cortar, ele vai cortando a terra. Se a pessoa que está ali conduzindo fica desatenta, ela pode provocar um acidente. Tanto a terra, porque o arado vai passar no local errado, quanto a ela mesma. Ela pode se cortar, pode se ferir gravemente, como muitas vezes já aconteceu. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. É uma mensagem do Emmanuel no livro Pão Nosso. É através desse arado, dessa disciplina, que nos requer força, que nos requer foco, que nos requer responsabilidade, que a terra vai ser revirada, aquilo que muitos consideravam lixo vira adubo, e ali a gente coloca a semente, vem a chuva, a semente cresce e o pão vai chegar às nossas mesas. Mas isso requer serviço, disciplina, aflição, porque nem sempre a gente sabe se a chuva vai vir no tempo certo, na quantidade certa. E a gente fica ali angustiado. Quem viveu uma agricultura mais primária, hoje, em alguns casos, é possível irrigar, onde tem água mais abundante por perto, mas nem todas as regiões usufruem desses benefícios geográficos. Então, também nos requer certa aflição. Esse não olhar para trás, quando a gente diz que o arado deve estar ali concentrado, com foco, não olhar para trás, não significa ficar fixo dentro de uma moldura
e não alongar o olhar. A gente precisa estar concentrado no nosso trabalho. Mas na medida que a gente vai percebendo outras informações relacionadas ao nosso trabalho, opa, eu posso fazer esse meu trabalho de uma forma diferente. Talvez eu vou ter um resultado melhor. Não significa exatamente estar preso dentro de uma moldura. E quando Cristo diz, quando Emmanuel diz, o Emmanuel abrindo mais essa mensagem de Cristo, alongando o olhar sobre essa mensagem de Cristo, quando ele diz que nós precisamos de foco, porque senão podemos provocar um acidente. Hoje, com vasta tecnologia e principalmente pensando nos nossos jovens e até nas nossas crianças e adolescentes, com tanta disponibilidade de informação e de tecnologia, tudo ali em um celular. Os nossos jovens estão cada vez mais com dificuldade de ter foco. E a gente pode pensar, essa pergunta nós fazemos dentro das nossas casas, mas podemos pensar também nos profissionais da área de pedagogia, de psicologia, dos profissionais de RH que recrutam pessoas para as empresas e até naqueles grandes executivos de todas as áreas. A dificuldade enorme que está sendo recrutar pessoas, porque as pessoas não querem assumir responsabilidade. Muitas até querem, às vezes, um cargo, querem a remuneração, mas não querem responsabilidade. Assumir responsabilidade é se expor. É num ditado popular, dar a cara à tapa. Em alguns casos, entregar até o próprio corpo à própria morte. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, pela imensa responsabilidade que ele tinha com a missão dele, a própria vida foi entregue. A própria vida foi ceifada. E precisamos pensar nesse foco. Ensinar nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes a seguirem um caminho, a terem talvez uma hora adequada para determinadas atividades, para que eles não dispersem atenção para aquilo que não é devido naquele momento. Queremos ser livres para sermos responsáveis. Por que falar de liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo? O Antônio Grimm, que é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, assim como muitos filósofos, inclusive o Viktor Frankl, eles não trabalham liberdade e responsabilidade de forma separada. Eles trabalham como se fossem duas pontas de um mesmo fato, de um mesmo evento. E o Viktor Frankl, ele vai mais fundo, ele vai dizendo que nós queremos ser livres para sermos responsáveis. Queremos ser livres para sermos responsáveis. E que nós queremos ser livres daquilo que ele chama de ser impulsionado, daquilo que nos impulsiona a tomar decisões, talvez no calor da emoção, talvez ali quase por instinto. Nós queremos nos ver livre dessa possibilidade, daquilo que nos influencia quando não deveria estar influenciando. Quantas vezes nós compramos uma peça de roupa, um sapato, ou comportamos de determinada forma, talvez não porque gostaríamos exatamente de estarmos fazendo aquilo, mas por regras sociais. Alguém disse que era aquilo que era certo, nós não refletimos, não pensamos, mas seguimos. E o Viktor Frankl diz que, em geral, nós queremos ser livre dessa impulsão, ou desse ser impulsionado, para assumirmos responsabilidade. Porque na medida que nós assumimos responsabilidade, nós sabemos quem realmente nós somos. O para quê da liberdade humana é a sua responsabilidade. A liberdade da vontade do ser humano é, portanto, liberdade de ser impulsionado para ser
responsável. Mas perante o que somos responsáveis? Falando sobre perante o que da responsabilidade humana, verificamos que um questionamento ético se transforma em religioso. E aí o Viktor Frankl está dizendo que aquilo que seria um questionamento sobre a nossa ética, talvez sobre a nossa moral, ou até sobre questões filosóficas, talvez nós chegamos numa questão religiosa. Porque a nossa responsabilidade maior é perante Deus. Deus, como nosso Pai, o nosso Criador, a nossa maior referência, a quem nós mais nos sentimos responsáveis. E ele diz que por que Deus é essa imagem tão forte? A gente precisa transcender ao que vemos à nossa volta para chegarmos a esse questionamento. Porque nenhum ego ideal, por mais filosoficamente evoluído, por mais religiosamente evoluído, ou até cientificamente que sejamos, nós não poderíamos chegar a algo eficaz se procedesse simplesmente de nós mesmos, e não de alguma forma de algo pré-existente, de algo que veio antes de nós. Por mais que nós nos questionemos, se nós ficarmos somente em nós mesmos, nós nunca chegaremos a algo que seria o ideal. Porque esse ideal, algo que está acima de tudo e preexiste a tudo, está em Deus. E esse perante o que? De toda responsabilidade, ele é anterior à própria responsabilidade. E que atrás disso está a consciência do que é Deus. E quando a gente fala do que é a consciência do que é Deus, é de tudo que se manifesta e que a gente enxerga ou não enxerga, mas que são também criaturas de Deus, assim como nós vemos. E por que esse perante o que é a responsabilidade, ele é anterior, ele tem que vir antes, na visão de Viktor Frankl, antes da própria responsabilidade? Porque nós precisamos entender perante o que somos responsáveis e por que somos responsáveis. E normalmente nós só enxergamos isso quando nós pensamos nos principais valores. Eu me lembro que quando eu era criança, pré-adolescente, talvez ali como 10, 11 anos, alguns amigos meus, eles pegavam estilingue e para eles era uma grande diversão quando um beija-flor parava no ar, beijando uma flor, eles darem uma estilingada e matarem o beija-flor. Era uma grande diversão para eles. O beija-flor não estava pousado em lugar nenhum, teoricamente não estava parado, e eles conseguiram acertar aquele alvo. Eu achava aquilo estranho, aquela forma de pensar estranha, mas eu não sabia explicar por que eu achava aquele comportamento estranho. Mas depois a gente vai amadurecendo. E eles também, todos esses meus amigos, eles se amadureceram, hoje eles não fazem isso e não deixam que os filhos deles façam isso. Porque eles perceberam um valor que já existia antes, que é pré-existente a essa responsabilidade que eles sentem. Esse valor já existia. Eles apenas não percebiam esse valor. Eles descobriram, tiraram aquele véu que existia sobre aquele valor que é a vida. Que aquela ave não oferecia, não era ofensiva a ninguém, muito pelo contrário, só trazia benefícios. Eles não estavam matando aquela ave para se alimentar. Era apenas uma diversão barata, que depois eles precisaram refletir. E a gente precisa refletir sobre todos esses valores: a harmonia, a paz, o respeito, a serenidade, a tolerância. Todos são valores que preexistem a nós. Eles vêm antes de nós.
e que nós precisamos pensar nisso e sermos responsáveis por manter esses valores. E de pensar, inclusive, na beleza. A doutrina dos espíritos, em várias obras, falam da beleza da arte, da beleza da arquitetura, da beleza da natureza e da nossa responsabilidade de educar as novas gerações até para apreciarem essa beleza. Porque só elas compreendendo essa beleza e esse valor que existe, eles vão tirar o véu que não permitem que eles enxerguem e eles passem a enxergar. Quando nós vamos a Ouro Preto, que é uma cidade aqui do lado de nós, a 100 quilômetros de Belo Horizonte aproximadamente, nos deparamos com uma beleza arquitetônica quase única do planeta. Nós temos responsabilidade de preservar. Principalmente nós, como cidadãos mineiros, vizinhos a esse espaço. Quando nós chegamos ali na Mata Atlântica, regiões de Mata Atlântica ou qualquer outro tipo de vegetação tem a sua beleza, mas na exuberância da Mata Atlântica, da Amazônia, nós temos responsabilidade de manter e de preservar essa beleza. Quando nós estamos aqui nesta casa hoje falando de responsabilidade, é porque nós temos a responsabilidade de preservar e, na medida do nosso possível, divulgar a beleza das mensagens de Jesus Cristo. A beleza das mensagens que os Espíritos nos trazem. E o quanto elas podem nos fazer transformar pelo amor, pela compreensão. Quanto mais a gente compreende, mais a gente percebe o quão forte e o quão belas essas mensagens são. E quando a gente pensa nesse pré-existente, naquilo que pré-existe, alguns podem dizer assim, eu posso derrubar a minha casa, porque fui eu que construí. Mas quanto da construção daquela casa pré-existe àquela pessoa que construiu? Quanto de água foi ali consumido? Quanto de energia, de mão de obra? Quanto de amor foi, talvez, alguns pedreiros, alguns engenheiros, principalmente nessas obras grandiosas de beleza arquitetônica. E grandiosa não significa só de tamanho, algumas obras pequenas. Olha a Igrejinha da Pampulha, que é uma obra arquitetonicamente pequena, mas quanta beleza ali de arquitetura, de arte, de jardinagem em volta, e que a gente precisa pensar e descobrir esses valores e de educar nossas crianças desde cedo, para que elas percebam esses valores. E a gente precisa pensar, será que nós estamos educando nossas crianças e adolescentes para que eles sejam responsáveis? Porque se a gente não educar para que eles sejam responsáveis, a gente não pode cobrar a responsabilidade deles. Você não pode esperar que um adolescente assuma uma responsabilidade se não o ensinou a assumir deveres apropriados à idade desde cedo. Responsabilidade é um valor que pode e deve começar a ser ensinado quando as crianças estão começando a andar. E não sou eu que estou falando isso não, são especialistas. A criança, quando ela começa a andar, ela já tem condição de assumir responsabilidade. E os pais, amigos, familiares, a gente precisa pensar nisso. Porque muitas vezes nós estamos tirando a oportunidade das crianças aprenderem o que é responsabilidade, fazendo tudo para elas, propiciando aparelhos eletrônicos não apropriados à idade dessas crianças, para que elas gastem os tempos ali, o tempo delas, sem que elas assumam responsabilidades. Existe um texto de uma brasileira chamada Eliane Brum, que é uma pessoa que eu tenho imensa admiração pelo trabalho dela,
E ela tem um texto que foi escrito há mais ou menos 12, 15 anos atrás, mas que continua muito atual. O título desse texto é Meu Filho, Você Não Merece Nada. E ela, como trabalhadora com crianças, adolescentes e jovens que chegam procurando o auxílio dela, e ela trabalha ali nesse texto questões como que ela dialoga ali aspectos de uma geração que ela considera que é a mais preparada em sentidos como tecnologia, como acesso a muitas informações, mas que de outras formas é a geração mais despreparada, porque não aprendeu a se frustrar e principalmente por não ter assumido as responsabilidades, porque os pais foram tirando essa oportunidade das crianças. E ela diz que ela percebe que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, mas despreparada porque despreza qualquer esforço. E que por tudo isso sofre, e sofre muito, porque foi ensinada a acreditar, essa geração foi ensinada a acreditar que essas pessoas nasceram com o patrimônio da felicidade, como se a felicidade fosse praticamente uma herança, e que elas não precisassem de trabalhar, de se frustrar, de assumir responsabilidades, para que procurassem um pouco mais de felicidade. E não foram ensinadas a criar a partir da dor, que a felicidade não é uma espécie de direito. Esse texto é um texto muito longo, mas um texto que vale cada segundo de se ler. E os especialistas, eles trazem algumas questões. Por que nós devemos ensinar as crianças, desde cedo, a assumir certas responsabilidades? Inclusive, desde quando bem jovenzinhas ali, já com 2, 3 anos, elas já têm condições de assumir algumas atividades. Eles dizem, para começar desde a idade de muito jovem, desde muito criança, mostrar a elas como é ser responsáveis, dar a elas meios para que elas possam realizar algumas tarefas que elas se sintam confortáveis, como guardar o próprio brinquedo. E que principalmente talvez esteja aí o mais difícil, que os pais sejam um bom modelo para essas crianças, que os pais sejam uma referência de responsabilidade, que o comportamento dos pais é o primeiro exemplo que essas crianças veem, e eles vão guardar isso para sempre. Que tenham uma atitude positiva, os pais que tenham uma atitude positiva diante da vida com essas crianças, especialmente quando elas são pequenas. As crianças, elas querem sempre estar ali, querendo ajudar em algumas coisas. Que os pais não simplesmente afastem as crianças daquela ajuda. Deixem elas se aproximar. Explique na medida da compreensão delas o que elas podem fazer e o que não podem e por que não podem. Mas que também controlem, que os pais controlem suas expectativas. A criança, ela está aprendendo. Ela está começando uma vida em uma encarnação quase do zero ali nesses primeiros anos. Então ela não vai aprender tudo rapidamente. Ensina uma vez, 2, 3, quantas vezes forem necessários. Outro ponto muito importante, desafiador para os pais: gerenciem adequadamente as recompensas materiais. Os pais normalmente querem dar muito material para os filhos, brinquedos, presentes, não só os pais, familiares e amigos. E talvez ali estejam privando as crianças do principal, que são os valores, inclusive o valor que é a responsabilidade. Ensine para essas crianças que cada ação tem uma consequência. Tudo que elas fazem, de bom ou de ruim, vai ter uma consequência. E aí teríamos, eu até trouxe algumas aqui, mas é uma tabela enorme também, de algumas atividades
para as crianças de 2 a 3 anos, de 4 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14, que eu vou chamar vou me permitir chamar de os pequenos arados que essas crianças, pegando a mensagem de Jesus Cristo, os pequenos arados que essas crianças podem conduzir. Uma criança de 2 a 3 anos, ela já poderia guardar o próprio sapato no lugar adequado. Olha, gente, não sou eu que estou falando, não. São especialistas nessa área. Especialistas na área de educação, na área da psicologia. Uma criança de 4 a 5 anos já poderia arrumar a própria cama. Claro que a cama de uma criança de 4 a 5 anos não é uma cama de casal, uma cama king size. É uma caminha pequena ali. Um espaço que ela tem altura, que ela tem condições de pegar um forro. Uma criança de 6 a 8 anos já tem condição de varrer um espaço, pequeno que seja. Uma criança de 9 a 11 anos já pode guardar uma louça, já pode lavar uma louça, já pode fazer muitas atividades. Uma criança de 12 a 14 anos já pode limpar um banheiro tranquilamente. E eu posso dizer que, por experiência da minha família, de todas as pessoas que viveram na mesma região que eu, tiveram uma infância próxima à minha, nós fazíamos tarefas muito mais pesadas que essas e não prejudicou ninguém. Isso só fez nós aprendermos mais o que é responsabilidade. O que é ter capacidade de organizar um espaço e de organizar a própria vida. E talvez, por estarmos nos privando de assumir responsabilidade, ou estar privando nossas crianças desse direito que elas têm de assumir responsabilidade, o Brasil hoje, talvez o mundo, mas o Brasil principalmente, esteja vivendo uma crise de liderança. O Antônio Grima, ele já falava com a gente há algum tempo, olha, o mundo precisa de lideranças, está faltando lideranças no mundo, lideranças em todas as áreas. A última vez que eu me lembro, ele falou assim, que talvez a última liderança que a gente tenha era a Angela Merkel, que era a chanceler lá da Alemanha, que era uma pessoa que ainda conseguia lá na Europa conversar com todo mundo, inclusive com a Rússia, conversar com pessoas de vários continentes, que conseguia dialogar. Mas essas lideranças estão sumindo. A gente precisa produzir novas lideranças. E um ex-CEO da Unilever, chamado Paul Polman, ele disse em um certo evento sobre meio ambiente, ele disse que ele poderia estar enganado, mas a maior crise que temos não são as mudanças climáticas, o desmatamento. Na verdade, isso são só sintomas. A maior crise que temos é uma questão de liderança, de ganância e de egoísmo. Os males que a gente está vendo aí, como desmatamento, como a falta de capacidade daqueles que estão nos cargos, elegíveis ou não, públicos ou privados, de tomar decisões, são só sintomas. O que está faltando é liderança. E ele diz que os Facebooks do mundo, as redes sociais de uma forma geral, ainda não descobriram que devem reconhecer a responsabilidade pelas consequências não intencionais, mas que são negativas dos modelos de negócios que eles têm. A exemplo do próprio discurso de ódio nas mídias sociais. Essas consequências sociais, como o discurso de ódio, estão minando a democracia. As pessoas divulgando ódio, divulgando algo que esse não era exatamente o modelo de negócio dessas empresas, dessas redes sociais de uma forma geral. Mas por ali, digamos, ser um espaço praticamente sem controle, todo mundo está fazendo ali o que quer. Usando do direito de liberdade que eles têm, mas sem responsabilidade. Não está fazendo
essa conjunção desses dois valores, liberdade e responsabilidade, que o Antônio Grimm e o Vitor Frankl tanto nos falam. Que eles são dois lados de um mesmo evento. Onde há liberdade, há que se haver responsabilidade. E nós não temos hoje, embora esses assuntos estejam sendo discutidos em vários países, nós não estamos tendo força social da sociedade em si de se constituir em movimentos organizados para que nossas autoridades tenham força para coibir o uso excessivo desses recursos. O uso para atividades que não deveriam estar sendo executadas, não só nesses recursos, nesses meios, mas em lugar nenhum. E qual o limite da nossa responsabilidade? E o Mauri Rodrigues da Cruz, em um capítulo de um livro dele que estamos trabalhando aqui nas nossas quintas-feiras, ele vem trazer também essa questão da responsabilidade que o Emmanuel trabalha com Chico e que o Jesus Cristo trabalhava ali nesses valores com seus apóstolos, dizendo que nós não podemos esquecer o dever de manutenção da vida na Terra, do meio ambiente, com a ecologia, de sermos compreensivos com a vida dos animais, na medida do nosso possível, e talvez principalmente de não desqualificar o ser humano. Aquele que cometeu crimes, que se prostituiu, continua sendo ser humano, continua sendo filho de Deus. O cumprimento do dever é que compõe toda a ordem cultural da Terra, toda a ordem do equilíbrio da Terra. O dever é importante a qualquer ser humano. Quando nós não cumprimos o nosso dever, nós estamos deixando de viver. Quando nós estamos ali, em uma rede social, municiando aqueles que estão fazendo discursos de ódio, que estão trazendo discursos que minam poderes constituídos, como legislativo, judiciário, executivo, como se eles não tivessem valores, como se eles não fossem necessários, eles estão munindo a democracia, nós estamos ali fazendo algo que não deveríamos. Talvez os nossos poderes constituídos, aqueles que estão no legislativo, no judiciário, não sejam exatamente o que nós gostaríamos que fossem. Mas em vez de torcer contra, de torcer para que dê errado, deveríamos apontar de uma forma construtiva críticas, fazer críticas. A origem da palavra crítica é algo construtivo. É de trazer para o diálogo e apontar, olha, esse caminho talvez não seja o melhor. Há pensamentos de outras formas. Mas, infelizmente, hoje, uma parte, não todos, felizmente, mas há uma parte que, quando o lado A está no poder, só querem falar mal. Quando o lado B está no poder, aquele outro lado só quer falar mal. Não pensam no diálogo. E precisamos trazer para esse diálogo, porque há coisas boas e ruins em todos os lados. E precisamos compor essa ordem cultural da Terra, essa ordem de equilíbrio. Quando nós estamos munindo argumentos e discussões que diminuem o valor de uma democracia, nós estamos desequilibrando uma ordem social. Qualquer valor social que nós começarmos a dizer que aquilo não é um valor, no momento que a gente começar a pensar que tolerância, que respeito, que amor, que isso não é um valor, a gente está diminuindo o equilíbrio da Terra. E por isso a irmã Marina nos diz, no livro Espiritismo e Currículo, que o livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. A gente precisa aumentar o nosso entendimento sobre tudo o que pudermos, para que possamos ser mais responsáveis e possamos
carregar o nosso arado de uma forma mais saudável. E na medida que a responsabilidade aposta o espírito, ilumina-se a consciência do homem. A inteligência humana entende a grandeza do universo e compreende a sua própria humildade, reconhecendo a ideia de Deus. O André Luiz e o Valdo Vieira, em outra obra psicografada pelo Chico Xavier, ele nos diz que é à luz da responsabilidade que nós nos conferimos esse dever de conservar e aprimorar esse patrimônio recebido. Quando nós vamos a Ouro Preto e vemos aquele patrimônio histórico belíssimo, nós não devemos não só conservar, mas na medida do nosso possível, aprimorar. Quando vemos uma Mata Atlântica, uma Amazônia, um cerrado, um bioma como o Pantanal, os Pampas, conservar e, na medida do nosso possível, aprimorar. Porque à medida que nós vamos tendo luz sobre o que é responsabilidade, que nós vamos perceber esse valor. E para encerrar, eu trouxe mais uma mensagem de um espírito mais contemporâneo a nós, que é o Gilberto Gil, que ele tem uma música chamada Amarre o Teu Arado a uma Estrela. Eu nem sei se o título da música é exatamente esse, mas é uma frase que ele repete na música dele. Ele diz que se os frutos produzidos pela terra ainda não são tão doces e polpudos quanto as peras da tua ilusão, amarra o teu arado uma estrela, e os tempos darão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. Noutros planetas risonhos, talvez outras espécies de dor. O Gil está dizendo que talvez nossas expectativas, elas são muito elevadas e que a terra ainda não é capaz de produzir aquilo que nossas expectativas esperam. Talvez nossas expectativas são daquelas peras polpudas, uma manga, uma maçã docinha. Nossas expectativas são muito altas, mas que nem sempre são correspondidas. Quando isso acontecer, amarremos o nosso arado a uma estrela. Talvez o nosso arado está pesado ali, a gente sabe que tem que carregar. A gente precisa cultivar aquela terra para que ela produza. A gente precisa desse arado. E se a gente levar um pouco mais de poesia, uma estrela no céu, numa luz, quem sabe fica mais leve. A gente pode sonhar com safras e sonhos e quilos e quilos de amor. E ele continua dizendo que se os campos cultivados deste mundo são duros demais e os solos assolados pela guerra não produzem a paz, amarremos nosso arado a uma estrela e talvez sejamos o lavrador louco dos astros. Mas ainda que loucos, seremos um camponês solto nos céus. Porque na medida que nós nos desprendemos e vamos para a poesia, ainda que o arado seja pesado e que alguns possam nos chamar de louco, nós estaremos soltos nos céus, em toda essa imensidão que Deus criou para nós. Porque quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. E gostaria que voltássemos para os nossos lares hoje, pensando nessas mensagens do Emmanuel, nesse texto que ele nos traz, dessas responsabilidades, nessa metáfora que ele faz com o arado, que é pesado, que precisamos de foco, ainda que esse foco não seja ficarmos presos em uma moldura. Podemos olhar para o lado, mas que seja um lado que nos guie para algo mais leve, para, quem sabe, safras melhores. Pensar também dessa imagem, dessa mensagem dos especialistas, da Eliane Brum, de como estamos educando nossas crianças, de não privarmos essas crianças de um direito que é delas, de assumirem responsabilidades. Tenhamos paciência. Às vezes queremos dar um celular, um aparelho eletrônico, para termos mais tempo para outras coisas. Nós vamos ter um pouquinho de paciência com elas. É um direito delas. E quando estiver pesado demais, quem sabe se a gente desligar um pouco, vai um pouco para a poesia, vai para uma música, para o Gil, até junto com essas crianças. Quem sabe esse arado fica mais leve de ser conduzido.
Muito obrigado a todos. Vamos agora para o trabalho de passe.